Queridos portadores da luz da Terra, eu sou Valir do Coletivo Pleiadiano. Nosso mensageiro nos pediu especificamente para falar sobre as recentes inundações no Texas, pois o que pareceu um dilúvio natural na região de Hill Country foi tudo, menos uma tempestade comum. Muitos de vocês que estão despertos sentiram uma energia incomum zumbindo sob aquelas nuvens pesadas. De fato, nos dias que antecederam a torrente, observadores independentes detectaram rajadas de micro-ondas fortemente pulsadas na alta atmosfera. Sinais rítmicos e agudos, não encontrados na natureza ou em operações normais de semeadura de nuvens. Momentos depois, imagens de satélite revelaram padrões de nuvens em forma de espiral, mais característicos de simulações de laboratório do que de nuvens de trovoada de verão. Alguns de vocês no solo até ouviram um estranho zumbido agudo vindo do céu, pouco antes de o rio subir com uma velocidade inimaginável. Ao mesmo tempo, as redes de telefonia celular em um corredor preciso caíram misteriosamente, interrompendo chamadas de emergência. Quando o serviço retornou, registros de dados importantes e quadros de radar meteorológico haviam sido apagados de seus servidores oficiais, como se nunca tivessem existido. Alguns de vocês observaram zonas de inundação antes que qualquer alerta de tempestade fosse emitido, como se o resultado já fosse conhecido. Essas pistas não são coincidência. Elas falam com uma só voz para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Há uma série de coisas sobre as quais não temos permissão para falar aqui, pois isso violaria nossa diretriz galáctica de não interferência. Então, por favor, estejam cientes disso também. Por que alguém orquestraria tal coisa? Para entender isso, olhe para quem e o que a inundação mais afetou. Um alvo aparente era um retiro de verão, que chamaremos de o acampamento. Um lugar querido por famílias de linhagens patrióticas e espiritualmente despertas. Este acampamento à beira do rio foi varrido em minutos pela muralha de água. Saibam que este local não era um acampamento qualquer. Era um ponto de encontro para filhas de militares, advogados em busca da verdade e pioneiros da medicina. Almas jovens conectadas a famílias envolvidas na exposição de crimes ocultos. Inundar o rio para obliterar este acampamento alcançou múltiplos objetivos sombrios de uma só vez. Primeiro, instilou terror e luto em uma comunidade que detém uma luz particularmente forte de patriotismo e fé. Um grupo demográfico que a cabala oculta muitas vezes considera problemático, devido à sua coragem e convicção. Segundo, o dilúvio repentino destruiu convenientemente evidências físicas e registros. Documentos importantes, computadores e dispositivos contendo informações sensíveis foram levados pela água ou arruinados a ponto de não poderem ser recuperados, interrompendo investigações em andamento sobre lucros ilícitos com bioarmas e redes de tráfico. Terceiro, em meio ao caos, houve relatos de que homens não identificados, passando-se por socorristas, encurralaram certos sobreviventes em um prédio vazio à beira do rio, ostensivamente para segurança. Quando as equipes de resgate legítimas, incluindo uma unidade militar de elite que treinava nas proximidades, finalmente chegaram, encontraram o prédio deserto, exceto por evidências arrepiantes de crime. Poças de sangue fresco no chão e sinais de que um órgão humano havia sido removido cirurgicamente. Seja literal ou simbólica, esta cena macabra se destaca como um emblema sinistro do que muitos intuíram, que a inundação foi usada como cobertura para sequestros ou ataques a indivíduos específicos. Em suma,
atores negativos entrelaçaram a força elemental com a guerra psicológica, usando a água tanto como uma arma de destruição física, quanto como um véu para ocultar atos mais sombrios. De um ponto de vista mais elevado, vemos claramente como este incidente foi projetado para parecer um ato bíblico de Deus, mas talvez tenha sido executado para não deixar um perpetrador claro no sentido da terceira dimensão. Seguir os rastros de dinheiro e poder por trás da inundação revela outras camadas de motivação. Sussurros entre seus economistas independentes notaram que as empresas que experimentam com a modificação do clima são financiadas pelos mesmos conglomerados de investimento gigantes, que exercem um controle enorme sobre os recursos globais. Esses gigantes financeiros, operando através de empresas de fachada e fundações ligadas a algumas elites poderosas, tinham um interesse direto no que aconteceu no Texas. Considere que este estado tem resistido abertamente a certos mandatos federais e agendas de controle de alta tecnologia. Recentemente, o Texas agiu para limitar a compra de terras por corporações ligadas a estrangeiros e se manifestou contra um sistema de moeda digital centralizada. Tal independência ameaçava os planos de longo prazo desses interesses globais. Então veio a inundação. Centenas de quilômetros de propriedades à beira do rio foram subitamente devastadas. Fazendas familiares e pequenas cidades, anteriormente relutantes em se vender, enfrentaram perdas desastrosas que as tornaram vulneráveis. Sob o pretexto de ajuda humanitária, entidades conectadas àqueles mesmos fundos de investimento podem agora, discretamente, comprar terras e infraestrutura a preços baixos. O que não pôde ser obtido através da legislação pode ser adquirido pela engenharia de uma crise. Simultaneamente, os principais veículos de notícias imediatamente enquadraram o dilúvio como mais uma prova do caos da mudança climática, implicando que medidas centralizadas e drásticas são necessárias para combater a ira da natureza. Essa narrativa se alinha convenientemente com a agenda de certos bilionários que investiram recursos em iniciativas de controle de carbono. Através de uma lente da quinta dimensão, vemos a astúcia nesta estratégia dupla: criar o problema e depois apresentar a solução pré-planejada. A água serviu a um duplo propósito para os planejadores da cabala: punir uma região rebelde e empurrar a população a aceitar controles ambientais e financeiros mais rigorosos. Além disso, enquanto a atenção das pessoas estava voltada para imagens dramáticas de casas inundadas e estradas destruídas, outro objetivo mais sutil foi alcançado: a distração. Nesse mesmo período, um caso judicial de grande repercussão chegou a um veredito, condenando um magnata do entretenimento bem conhecido por envolvimento em tráfico humano. Isso deveria ter sido uma notícia explosiva, descobrindo ligações do mundo das celebridades com círculos políticos e de inteligência. No entanto, a cobertura da inundação dominou as manchetes, relegando o caso de tráfico a um mero sussurro no fundo. Essa tática de ofuscamento por crise é uma que nós, pleiadianos, observamos repetidamente em sua história. Quando verdades que poderiam desvendar o poder da elite estão prestes a emergir, um espetáculo maior de repente captura a atenção do público. Entendam, queridos, que nada disso foi por acaso. Foi uma manobra calculada por aqueles que orquestram eventos das sombras, esperando que vocês vejam apenas um desastre natural e não as maquinações humanas por trás dele. Saibam, no entanto, que a cabala oculta não foi a única jogadora em campo naquele fim de semana.
Forças benevolentes também estavam movendo peças em resposta, tanto no solo quanto além da terra. A aparição inesperada de uma unidade militar aerotransportada de elite na zona de inundação foi um sinal. Esses soldados, ostensivamente ali para um exercício de treinamento, haviam sido discretamente posicionados por comandantes, chapéus brancos, que anteciparam que algo estava errado. Equipados com dispositivos de sensores avançados, eles coletaram amostras de solo e água, detectando resíduos de energia incomuns que confirmaram o uso de tecnologia climática direcionada. Em meio ao resgate de civis, esses guardiões disciplinados também estavam coletando evidências de um crime. Considere também a proximidade de uma certa instalação secreta, há muito suspeita naquela região. Não a nomearemos aqui, mas alguns de vocês sabem. Sob a cobertura do caos da tempestade, ocorreram operações para invadir estoques ocultos de armamento proibido e dados armazenados naquele local. Dessa forma, o próprio dilúvio destinado a semear o medo também forneceu cobertura literal para que aliados militares e de inteligência positivos agissem sem alertar os perpetradores. De nossa perspectiva mais ampla, frequentemente observamos esses jogos de sombra sobrepostos nesses conflitos. Uma facção usa um desastre para avançar uma agenda sombria, enquanto simultaneamente outra facção usa o mesmo momento para executar uma contra-operação contra a escuridão. É como se dois mestres de xadrez fizessem movimentos diferentes no mesmo tabuleiro, ocultos pela fumaça do mesmo evento. Enquanto a Cabala tentava usar o clima como arma para apertar seu controle, certos agentes dos chapéus brancos viraram a situação a seu favor para recuperar evidências e atrapalhar os planos da Cabala. Para compreender verdadeiramente este momento, amplie sua visão ainda mais. Além do Texas, além da Terra, no contexto cósmico, esta inundação foi um movimento em um jogo final, muito maior, que se desenrola através das dimensões. Denunciantes de programas espaciais secretos em seu mundo falaram de plataformas orbitais, equipadas com avançados conjuntos de raios de energia, capazes de manipular padrões climáticos. Confirmamos que tais tecnologias existem e têm sido usadas secretamente há algum tempo. As frequências usadas para iniciar a tempestade são semelhantes àquelas que as frotas sombrias já empregaram para ocultar suas naves e bases em Marte e na Lua da Terra. No entanto, em tempos recentes, a Aliança de Forças Cósmicas Positivas, sua família galáctica, fez grandes progressos na recuperação desses postos avançados fora do mundo. Várias fortalezas ocultas além do seu planeta, que forneciam reforços e orientação à Cabala, foram neutralizadas ou isoladas. Em essência, o apoio cósmico da elite negativa está diminuindo. Encurralados e desesperados, esses adversários atacam com quaisquer recursos que lhes restam na Terra, incluindo armas climáticas, na esperança de projetar poder e colher a energia do medo, Losh, como alguns a chamam, para se sustentarem. Paradoxalmente, cada evento extremo que eles orquestram apenas acelera o despertar da humanidade e aproxima o momento da divulgação total. Existem alianças militares e civis preparando uma transmissão de emergência enquanto falamos. Uma revelação mundial da verdade sobre esses crimes de guerra climática e manipulações extraterrestres. Certos limiares de evidência e prontidão pública devem ser alcançados, mas cada desastre projetado fornece mais provas e galvaniza a intenção para essa revelação. À luz disso, a inundação de Hill Country foi o ato de uma fera encurralada.
uma tentativa frenética de criar caos embaixo, no momento em que suas rotas de fuga acima estavam sendo seladas. Pensem nisso como uma cartada final e frenética, enquanto as portas interdimensionais, para escapar de sua responsabilidade, se fecham com força. A tempestade, então, foi tanto uma tentativa desesperada de continuar o domínio, quanto um sinal de que a era da Cabala está chegando ao fim. Em meio a toda essa intriga e conflito, pedimos que vocês reconheçam outra verdade. A chuva que caiu não foi apenas um instrumento de destruição. Foi também uma portadora de limpeza e renovação. A água é a portadora primordial da vida e guarda a memória da criação dentro de si. Mesmo enquanto as enchentes assolavam, o espírito da água estava codificando a terra com uma oportunidade de cura. Alguns videntes talentosos, sintonizados com os planos superiores, receberam visões enquanto meditavam perto dos rios cheios. Eles viram energias serpentinas cristalinas serpenteando através das correntes lamacentas, símbolos de transformação e renascimento, deslizando para o próprio solo. A mensagem dessas forças elementais foi clara. De um grande trauma surge uma grande transmutação. E de fato, olhem como as comunidades responderam. Vizinhos formaram brigadas de barcos e correntes humanas para tirar estranhos do perigo. Centenas de voluntários apareceram para limpar detritos, entregar comida e compartilhar abrigo com os desabrigados. Círculos de oração e encontros espontâneos de canto aconteceram em degraus de igrejas alagadas e em ginásios escolares, enchendo o ar com uma contrafrequência de esperança e unidade. Cada ato altruísta, cada momento de compaixão genuína, criou uma energia potente que neutralizou porções da onda de medo que a Cabala esperava amplificar. Testemunhamos a rapidez com que a narrativa mudou. Em vez de uma região mergulhada em desespero, tornou-se uma região que se unia em solidariedade. Os trabalhadores da luz entre vocês também fizeram sua parte. Alguns de vocês, intuitivamente, enviaram uma luz violeta calmante para as lagoas de retenção turbulentas, para ajudar a transmutar toxinas e evitar que o escoamento químico envenenasse os aquíferos. Outros focaram a intenção de cura nos sistemas climáticos, encorajando suavemente as nuvens a se dispersarem e o sol a retornar. Entendam que, em oitavas mais altas, o significado da tempestade se inverteu. Quando o clima é usado como arma contra o povo, a unidade do povo se torna tanto um escudo quanto um solvente. Quanto mais corações se sincronizavam em serviço e amor, menos energia de medo os arquitetos sombrios podiam extrair da situação. O que era para ser um golpe em seu espírito, em vez disso, tornou-se uma oportunidade para demonstrar resiliência e fraternidade. Tal é a alquimia da consciência coletiva. À medida que este drama continua a se desenrolar, encorajamos cada um de vocês, especialmente as sementes estelares e os portadores da luz, a permanecerem vigilantes e calmos em seu discernimento. Observem os padrões, notem os sinais reveladores de manipulação, as anomalias nos dados, o timing estranho das coincidências, a maneira como a informação pública às vezes desaparece ou muda sem explicação. Compartilhem suas descobertas através de suas redes alternativas. Lançar luz sobre essas sombras é parte do seu papel, mas não permitam que essa busca os consuma ou os leve à raiva e ao desespero. Ancorem-se todos os dias no conhecimento de que vocês são mais poderosos do que qualquer uma dessas táticas de medo. Recusem o convite ao pânico. Quando virem uma história projetada para provocar terror, respirem fundo e reconectem-se ao centro do seu coração
antes de reagir. Aconselhamos a prática do que alguns de vocês podem chamar de meditações de transmutação aquática. Imaginem cada gota de chuva, artificialmente agitada, sendo restaurada à sua harmonia divina original, enquanto cai, de modo que mesmo a água do clima manipulado retorne para nutrir a terra com energia equilibrada. Vocês podem visualizar as águas da enchente, levando embora não apenas detritos físicos, mas também toxinas psíquicas, limpando a terra de antigos medos estagnados. Intencionem que a terra absorva apenas as lições e as vibrações mais elevadas, liberando o resto. Em termos práticos, apoiem seus irmãos e irmãs texanos, focando em esforços de ajuda, liderados pela comunidade, na base. Confiem em seus vizinhos e grupos locais, mais do que em grandes burocracias, que podem ter outras agendas. Ao doar e reconstruir localmente, vocês ajudam a garantir que oportunistas não possam explorar facilmente este momento para tomar terras ou poder. Infundam cada doação ou ação de ajuda com a energia clara da compaixão e da soberania. Finalmente, não ignorem a presença dos ajudantes invisíveis neste evento. Expressem gratidão em seu coração pelas almas corajosas. Quer usem uniformes humanos, ou venham das estrelas, que intervêm para proteger a vida e coletar a verdade durante a inundação. Mesmo que não saibam seus nomes, agradeçam-lhes e imaginem envolvê-los em luz. A gratidão é um poderoso multiplicador de linhas de tempo positivas. Ela afirma que a humanidade enfrentará esses desafios com graça. Ao fazer tudo isso, vocês se alinham com o resultado mais elevado possível, decorrente da inundação. Lembrem-se, queridos, embora engenheiros ocultos possam planejar tempestades, é a consciência, o seu livre-arbítrio coletivo e coração desperto, que, em última análise, decide quais sementes essas águas semearão para o futuro. Amada família da luz, as águas que engoliram os vales no Texas emitiram um chamado espiritual à ação para cada alma desperta. Esta inundação fez mais do que remodelar a terra física. Ela enviou ondulações através do campo de energia coletivo da humanidade, chamando as sementes estelares e os trabalhadores da luz a se lembrarem por que estamos aqui neste momento crucial. Vocês podem se perguntar: o que posso fazer diante de um evento projetado tão massivo? A resposta não começa no fazer, mas no ser. Nossos conselhos nos reinos superiores nos lembram que nenhuma quantidade de análise intelectual ou encantamento falado, por si só, pode acalmar uma tempestade artificialmente atiçada. A única força que verdadeiramente estabiliza o caos é a presença encarnada da luz viva. A proximidade sentida da harmonia primordial, que alguns chamam de fonte-Deus. Assim, esta inundação se torna uma sala de aula viva para os despertos. Ela demonstra que falar incessantemente sobre guerra climática ou conspirações da cabala não trará, por si só, a paz. O que trará a paz é um grupo de indivíduos entrando em um estado de radiante quietude interior, em meio à turbulência. Quando vocês se reunirem com outros para discutir esses eventos, seja em volta de uma mesa de cozinha ou em um fórum online, parem e primeiro cultivem um momento compartilhado de silêncio e conexão com a fonte. O verdadeiro propósito de qualquer reunião de trabalhadores da luz é ser parteiro de um silêncio palpável da presença divina em seu meio. Nesse silêncio, soluções e insights surgirão organicamente e a carga emocional do medo se dissipará. Uma pessoa ancorada em um coração calmo pode impedir que 100 outras entrem em pânico. É por isso que sua primeira tarefa como emissário da luz em tempos como estes
é lindamente paradoxal. Torne sua paz interior tão tangível que ela influencie o ambiente mais do que quaisquer palavras que você possa dizer. O Texas recebeu uma torrente avassaladora de água. Agora, ele precisa de uma torrente avassaladora de quietude, canalizada através de vasos humanos. Seja um desses vasos quietos e brilhantes. Em termos práticos, isso significa que, ao ouvir notícias de crise, reserve um momento para fechar os olhos, respirar fundo e invocar a sensação de paz divina, antes de reagir ou compartilhar a notícia. Sua presença centrada é mais necessária agora do que nunca. Entendam que eventos como tempestades, terremotos ou mesmo agitações sociais são adereços de palco no grande plano de aula do despertar. Vez após vez, a humanidade é confrontada com o drama da dualidade: destruição versus recuperação, bem versus mal, caos versus ordem, para que vocês possam finalmente transcender o roteiro. Na verdade, existe apenas uma energia se manifestando de muitas formas. E lembrar dessa unidade é a chave para desarmar o drama. Em Atlântida, há muito tempo, os iniciados tinham uma palavra para a turbulência psíquica, que surge quando as pessoas se esquecem do e se enredam na dualidade. Eles a chamavam de bar, uma espécie de estática sombria na consciência. As emoções coletivas de medo que acompanham uma inundação como esta são o bar tornado visível. Como o dissolvemos? Recusando-nos a energizar a ilusão de duas forças opostas. No momento em que vocês se apegam firmemente à verdade de que apenas a energia benevolente da fonte é real e presente, a sombra de seu oposto começa a desaparecer. Tente isto quando sentir medo. Sussurre interiormente: apenas uma onda divina está aqui, e ela é amor. Diga isso repetidamente em seu coração, até sentir sua espinha relaxar e um calor calmo se espalhar pelo seu corpo. Nesse simples ato, você está retirando seu consentimento do drama do conflito. Os circuitos de alarme do seu cérebro se acalmam, e até mesmo seu sistema endócrino para de bombear a química de luta ou fuga, que contribui para o pânico no campo coletivo. Acreditem em nós quando dizemos que 10 seres humanos enraizados em tal unidade silenciosa de mente podem compensar psiquicamente milhares de outros que estão presos no medo. De fato, anciãos do Conselho de Andrômeda ensinaram que uma dúzia de corações sinceramente serenos cria um campo protetor tão eficaz quanto um dique físico de 1,5 km de largura. Isso não é hipérbole, é a física da consciência. Esses indivíduos pacíficos não negam que uma inundação está acontecendo, nem ignoram as necessidades materiais do momento. Eles simplesmente não contribuem com medo adicional para piorar a tempestade psíquica. Em vez disso, suas vibrações evaporam a frequência do medo na área, ajudando as comunidades a organizar a recuperação com mentes claras e coragem. Então, quando você doar suprimentos, arrecadar fundos ou oferecer trabalho voluntário, faça-o a partir dessa estabilidade interior. Se sua doação carrega ansiedade ou raiva, ela inadvertidamente espalha essas energias. Mas se você respirar, se centrar na única corrente de amor e depois agir, sua ajuda chegará imbuída de calma. Um caminhão de comida e água entregue com uma energia de esperança eleva todos que toca, encorajando soluções criativas em vez de desespero. É assim que você se torna um verdadeiro trabalhador da luz em uma crise, cuidando da frequência que você transmite, com tanto cuidado quanto das ações que você realiza. A ferramenta mais avançada de tecnologia transdimensional à sua disposição é a sua própria consciência, especificamente
a prática da quietude profunda e da intenção focada. Já dissemos isso muitas vezes. Meditação e respiração consciente não são luxos ociosos. São dispositivos de cura mundial. Mesmo alguns minutos de quietude coerente em seu dia criam ondulações que influenciam eventos de maneiras que vocês não podem mapear completamente com seus instrumentos. Embora alguns de seus cientistas estejam começando a medir esses efeitos na ressonância e em geradores de números aleatórios, nós os encorajamos a experimentar uma prática simples agora. Sente-se em silêncio e traga sua consciência para sua respiração, permitindo que ela se acalme e se aprofunde até sentir uma suave expansão em seu peito. Agora, em voz alta ou em sua mente, diga as palavras: eu sou presença, aqui e agora. Imagine essas palavras se acendendo no centro do seu coração, brilhando calorosamente como um pequeno sol sob o seu externo. Não force nada. Apenas permita que essa luz interior cresça em seu próprio ritmo. Essa luz na qual você está se sintonizando é o seu aspecto do Logos solar, a centelha divina dentro de você, que é una com a fonte de tudo. É a mesma essência luminosa que profetas e mestres, ao longo de sua história, tocaram. Às vezes descrita como uma chama ardente ou uma pomba descendo. Sinta-a como real, porque ela é real. Assim que sentir até mesmo um vislumbre desse calor, ou radiância formigante em seu peito, direcione-a suavemente para o seu entorno. Você pode visualizá-la fluindo pelos seus braços, para as palmas das mãos e para fora, ou emanando do seu coração em todas as direções, como uma esfera em expansão. Agora traga à mente as regiões afetadas pela inundação no Texas, as cidades, os rios, as pessoas e os animais. Não veja nada além dessa luz presente ali. Você não está atacando a inundação ou lutando contra nada. Você está simplesmente informando cada molécula de água, cada partícula de solo e ar naquela região, que ela também faz parte da harmonia cósmica. Lembre aos elementos que eles não precisam mais representar o caos. Eles podem retornar ao equilíbrio. Alguns de vocês podem naturalmente visualizar raios violetas, ou espirais de cura verde esmeralda, ou pura luz branca de diamante. Todas essas frequências são vários sabores da única luz e podem ser usadas de acordo com sua intuição. O que importa é a intenção amorosa e confiante por trás delas. Ao fazer isso, saiba que a água tem consciência e lembra das vibrações. Os sons e sentimentos que você emite serão lembrados pela água que penetra na terra e nas águas subterrâneas. Ao cantar suavemente, entoar ou até mesmo imaginar uma canção de ninar calmante enquanto envia luz, você imprime nas águas da enchente uma diretiva de cura. Muito depois que as notícias mudarem, a água carregando sua oração codificada fluirá para poços, riachos e eventualmente para células vivas, espalhando calma e equilíbrio. Dessa forma, sua meditação silenciosa agora pode influenciar sutilmente o crescimento das colheitas, a recuperação do ecossistema e a estabilidade emocional das comunidades meses à frente. Tal é o poder da parceria sagrada entre a consciência humana e os elementos. Sua luz, enviada com sinceridade, é uma onda portadora de transformação. Não importa se você a imagina como raios, ondulações ou um brilho envolvente. O que importa é a pureza do seu coração ao oferecê-la. Também lembramos que, embora afirmações faladas e palavras sagradas possam ser potentes, seu poder diminui se usadas sem humildade ou foco verdadeiro. Muitos de vocês conhecem mantras, orações ou afirmações
que poderiam proferir sobre a situação. E, de fato, um decreto falado pode agir como um diapasão, alinhando a matéria com o espírito. No entanto, os ensinamentos pleiadianos alertam que um único pensamento claro, mantido com amor no silêncio do seu coração, pode alcançar mais do que 100 cânticos elaborados, feitos com ansiedade. Então, aconselhamos um equilíbrio. Usem frases sagradas simples como pontos de referência em sua mente, em vez de transmiti-las com o ego ou para exibição. Por exemplo, escolham uma única frase semente que ressoe com vocês. Algo como: nesta situação, apenas a mais alta ordem divina está em ação. Ou, todos os elementos aqui se realinham com a harmonia da fonte. Depois de ter sua frase, mantenha-a gentilmente no fundo da sua mente, enquanto segue o seu dia. Deixe-a zumbir em sua consciência como uma melodia de fundo silenciosa, enquanto você realiza tarefas físicas ou oferece ajuda a outros. Você descobrirá que essa oração silenciosa e persistente em sua consciência começa a emanar de você. Ela influenciará seu tom de voz, sua postura e suas decisões de maneiras benéficas. Ela também cria um campo ao seu redor que atrai sincronicidades. Você pode notar que as pessoas e os recursos certos cruzam seu caminho no momento exato. Um carregamento de ajuda é desviado de uma estrada fechada. Ou uma família sobrecarregada recebe inesperadamente exatamente o que lhes falta. Entenda que isso não é mágica para se exibir, nem simplesmente o universo distribuindo favores. É o resultado natural da coerência de campo. Quando seu mundo interior se alinha com o princípio da ordem divina, você se torna um nó de estabilidade no caos, e a vida se organizará mais suavemente ao redor desse nó. Se alguém mais tarde lhe perguntar: como você conseguiu coordenar toda essa ajuda tão perfeitamente? Ou como você se manteve tão calmo e eficaz durante a crise? Você pode se sentir tentado a apontar para sua prática espiritual ou a compartilhar o mantra que usou. Em alguns casos, isso pode ajudar os outros, mas muitas vezes o ensinamento mais poderoso é dado sem palavras. Então nós o encorajamos a simplesmente sorrir e dar crédito ao esforço coletivo ou à graça. Ao não se identificar com os resultados pelo ego, você mantém sua frequência alta e evita criar quaisquer emaranhados kármicos ou hierarquias do tipo: eu fui o curador, você foi o ajudado. Na nova consciência, a liderança é energética e humilde. Permaneça modesto na aparência externa, mas feroz e inabalável em sua clareza interior de propósito. Outra prática importante para as sementes estelares é a arte do santo desapego. Em desastres físicos, assim como na vida, apegar-se demais a posses materiais ou mesmo a resultados específicos pode criar uma âncora energética que mantém você e outros no medo. Desapego não significa que você deixa de se importar. Significa que você cultiva espaço interior suficiente para fluir com a mudança, mesmo a mudança drástica, sem perder o equilíbrio. Mencionamos isso porque inundações e eventos semelhantes frequentemente desafiam as pessoas ao varrer o que é familiar. Se o seu senso de segurança está excessivamente ligado à sua casa, seu carro, suas lembranças, então tal perda pode levá-lo a um profundo desespero ou pânico. Mas se você pratica o desapego, responderá a partir de uma consciência mais elevada, priorizando a vida e o amor sobre os objetos. Convidamos você a praticar isso gentilmente agora, como uma espécie de exercício espiritual. Visualize uma coisa que você valoriza profundamente em sua vida. Talvez um móvel de herança, uma coleção de fotografias, ou até mesmo sua própria casa,
Agora, imagine que você vê este objeto sendo levado pelas águas da enchente. Note o puxão em seu coração, o instinto de agarrá-lo. Em vez de afastar esse sentimento, reconheça-o e depois o libere. Mentalmente diga: eu te deixo ir. Obrigado pelo tempo que você me serviu. Esteja em paz em sua nova forma. Veja aquele objeto se dissolvendo no fluxo e permita-se sentir-se bem, mesmo sem ele. Então traga seu foco de volta para o que nunca pode ser varrido. O amor em seu coração, as conexões que você tem com almas vivas e a presença eterna do Espírito, que está sempre o apoiando. Ao fazer este exercício, você fortalece o músculo do não apego. Se uma emergência real vier, você ficará muito menos abalado pela perda de posses e muito mais capaz de agir rápida e sabiamente para proteger o que realmente importa: a vida, a segurança, uns aos outros. Muitos que sobrevivem a crises relatam que uma clareza estranha os domina no momento decisivo. Eles de repente sabem exatamente o que é verdadeiramente valioso. Você, como portador da luz, pode cultivar essa clareza com antecedência. Seu exemplo calmo em meio à turbulência real ensinará silenciosamente aos outros que a vida continua e a alma perdura, mesmo quando as armadilhas da civilização são removidas. Essa confiança no fluxo superior é contagiante e ajudará aqueles ao seu redor a liberar o pânico e encontrar esperança. Por último, pedimos que você se comprometa com um ritmo contínuo de ação e intenção conscientes, especialmente após eventos como as inundações no Texas. Grandes gestos únicos são menos eficazes do que uma dedicação constante e proposital. Como seria esse ritmo? Ao amanhecer, você pode passar 5 minutos em meditação, alinhando-se especificamente com o bem maior coletivo. Visualize uma luz suave se espalhando sobre o Texas enquanto o sol nasce, afirmando que cada molécula de água, cada ser vivo ali, está retornando ao equilíbrio. Ao meio-dia, faça uma verificação rápida. Você está centrado? Ou as notícias e tarefas da manhã o desequilibraram? Se você absorveu o estresse, respire fundo algumas vezes. Realinhe-se com seu coração e talvez repita silenciosamente sua afirmação semente para reajustar seu campo. À noite, enquanto as estrelas surgem, imagine toda a região banhada por uma luz protetora azul safira. Veja essa luz permeando o solo, iluminando quaisquer bolsões ocultos de medo ou dor abaixo da superfície e dissolvendo-os. Visualize também que quaisquer túneis secretos de negatividade, tanto literais quanto metafóricos, estão sendo gentilmente inundados com essa luz azul, fazendo com que quaisquer intenções sombrias restantes se desintegrem. Ao estabelecer e manter essa cadência diária de foco intencional, você gera um poderoso efeito cumulativo. Nós, nos reinos superiores, podemos amplificar seus esforços quando eles são consistentes e movidos pelo coração. De fato, se até mesmo um número relativamente pequeno de trabalhadores da luz, dedicados, digamos, 100 de vocês, mantiverem tal sincronização de intenção por um certo período focado, por exemplo, 48 dias consecutivos, o momento energético criado pode influenciar tangivelmente os resultados físicos. Vocês podem descobrir que os padrões climáticos na área se estabilizam nas próximas estações, resistindo a qualquer interferência artificial. Isso não é pensamento positivo, mas parte da natureza quântica da realidade.
A intenção humana coletiva alinhada com a verdadeira harmonia do amor pode alterar probabilidades e trazer sistemas caóticos para a ordem. Seus cientistas já medem mudanças na ressonância Schumann da Terra, quando grandes meditações ocorrem. Imagine quais condições locais e globais vocês podem moldar com pensamento regular e coordenado, direcionado pelo amor. Saibam que vocês nasceram exatamente para estes momentos. Como sementes estelares, almas antigas e humanos em despertar, vocês vieram a este mundo não apenas para observar as grandes mudanças, mas para co-criá-las ativamente, através da consciência. Uma inundação, um incêndio, uma convulsão política. Nada disso precisa levar à desgraça, porque vocês carregam as chaves alquímicas dentro de sua consciência para transformar qualquer situação. Mantenham-se firmes neste conhecimento de sua soberania. Quando vocês mantêm essa postura, calmos, amorosos e inabaláveis na fé, as próprias forças da natureza respondem. A água, o vento, a terra reconhecem sua mestria e colaborarão com vocês, em vez de se enfurecerem contra vocês. Até mesmo o rio Guadalupe, que percebemos como um ser vivo, pode sentir o consolo do seu amor coletivo e estabilizar seu curso. Animem-se com tudo o que aconteceu. Dentro da recente inundação, jaz uma poderosa revelação, tanto das sombras em ação, quanto da luz que se ergue para enfrentá-las. Vocês não são vítimas dessa história. Vocês são jogadores-chave e autores do próximo capítulo. Continuem a observar, a aprender, a curar e a enviar seu amor onde for necessário. Nós, os Pleiadianos, juntamente com muitos seres benevolentes, caminhamos ao seu lado em cada desafio. Juntos, guiaremos estas águas turbulentas em direção ao resultado mais elevado. Uma humanidade desperta e um mundo restaurado ao equilíbrio. Permaneçam em seu amor. Permaneçam em seu poder. E lembrem-se, a tempestade mais escura não pode resistir ao brilho de um único coração iluminado, muito menos dos muitos que agora estão despertando. Nós os amamos e os apoiamos sempre. Eu sou Valir e sou abençoado por ter compartilhado isso com todos vocês hoje.